Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Antes que eu fale qualquer coisa, né, até faço uma revisão, eu fiquei de mostrar para vocês esse livro aqui, ó, esse livreto aqui, deixa eu aproximar mais da câmera aqui, ó, que são duas câmeras da Reflexo, mas acho que tá aí, né? Tá para você, tá? A Dança da Trindade. Isso, na outra câmera aqui na filmagem ali também, acho que tá nítido. A Dança da Trindade, isso é um livreto, ó, um livretinho, tipo aquelas revistas, né, revistinha. São pouquíssimas páginas aqui, deixa eu ver, ó, nem 40 páginas, menos de 40 páginas. Mas pensa num livro, assim, com um conteúdo muito esclarecedor, muito bom mesmo, uma linguagem, né, bem simples, mas traz uma explicação muito boa. Então, vale a pena aí vocês adquirirem esse livreto. Qualquer coisa, se desejarem, põe lá no grupo. Olha aí o Pezão chegando também, ó, coisa boa. Põe lá no grupo e a gente combina lá de trazer para vocês. Olha aí o varão, literalmente. Esse é o varão. Se tem alguém para exemplificar o que é varão, é esse varão. Né? Paz, Senhor, homem de Deus. Paz do Senhor, meu irmão. Coisa boa tê-lo aqui, viu? Se junta. Desculpa a ausência, muitas correrias, né? Mas faz parte. Eu não posso, não. A obra do Senhor é muito maior do que qualquer ocupação, qualquer desculpa, qualquer coisa. Faz parte, meu irmão. Vamos no ritmo, né? Cada um tem o seu ritmo, né? Cada um vai na toada, como diz um amigo meu, né? Vai na toada ali que para ele é possível, né? Uns vão uma passada mais larga, né? Tem uns que tem uma canela mais comprida, aí o passo dele é maior, né? Uns tem a canela mais curtinha, aí o passo é diferente. Mas vamos lá. Eu tava falando aqui, Pezão, com o Iris, vou até mostrar de novo aqui, ó. Esse é o livreto, tá? Que eu indiquei para um dos, né? Junto com os outros dois lá, para vocês adquirirem aí, se desejarem ter um aprofundamento, um pouco mais, né, de aprofundamento no tema, tá? Mas vamos lá, para não gastar nosso tempo mais. A aula passada foi a aula introdutória, eu vou voltar só num pontozinho aqui para a gente não perder esse fiozinho da meada e a gente segue nosso barco aqui, né? Então, a gente falou que o termo Trindade ele foi usado, né, por Tertuliano, era um dos líderes da igreja, um dos presbíteros, né? Olha, coisa boa, até ministério infantil tem aqui na teologia. Tá maravilha. Vamos lá. Lá no concílio chamado Concílio de Nicéia, né? Que hoje é a região ali da Turquia. Só para a gente entender mais ou menos a região, né? Porque às vezes a gente fala o nome de algumas cidades antigas, né? Que são os locais que ainda existem, né? Só que aí são outros nomes, como por exemplo a cidade de Nicéia, nesse século IV, hoje é onde nós conhecemos como a Turquia, né? Então, lá no ano 325 houve aquele concílio que a gente falou, que foi para declarar a deidade, né, a divindade das três pessoas que formam, entre aspas, né, Deus. Então, para combater aquela heresia que a gente já falou, chamado de modalismo, né, ou arianismo, né, porque era o presbítero Ário que defendia essa ideia que Deus não era trindade, que Jesus não era Deus, etc. e tal, né, que hoje nós conhecemos como unicismo. Aí eu dei até o exemplo lá da Igreja Voz da Verdade, por exemplo, entre outros movimentos, tá? Esse concílio de 325, lá em Nicéia, ele foi revisado lá no ano 381. Então aí, né, aproximadamente 60 anos, né? É menos, né? Mas aproximadamente 60 anos depois, ele foi revisado lá na cidade de Constantinopla. E aí, eu quero ler rapidinho para vocês aqui um resumo, né? Aliás, não é nem um resumo, é um pedacinho, tá, desse credo, esse credo apostólico que chama, né, que é o credo de Nicéia, e depois ficou conhecido como credo niceno-constantinopolitano. Eu não vou repetir porque eu acho que eu não falo de novo essa palavra. Mas aí foi essa
que até hoje, inclusive, é a confissão, olha só, é a confissão que a igreja assume até hoje, viu? Então nós, de igreja cristã protestante, nós assumimos esse credo, né? Esse documento para nós é válido até hoje. Ou seja, aquilo que a gente crê, né? Credo quer dizer isso, né? Creio em quê? E aí eu peguei aqui o que me interessa para passar para vocês, é o seguinte: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Olha que coisa interessante, a confissão dos irmãos. Gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, ou seja, está falando de Jesus, né? Luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado. Lembra que eu falei? O conceito de gerado, né? Unigênito, né? Ou primogênito, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Ou seja, Jesus é declarado aqui também como Criador, ou como co-criador, né? O qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sobre Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então percebam aqui, que quando foi elaborado isso, foi destacado a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, né? Dizendo que ele foi gerado da Virgem Maria, né? Que ele é um personagem histórico, ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Então olha só, né? Tem todos esses aspectos nesse texto. Aí continua falando o que eles criam, né? E eles criam no Espírito Santo também, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na igreja, então eles criam também na igreja, una, santa, universal, né, apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida dos séculos vindouro. Amém. Então essa é uma parte desse documento aí que foi elaborado e foi revisado lá no quarto século, né? Então olha só, para defender a divindade de Cristo, precisou defender a divindade do Espírito Santo, né? Portanto, foi considerado lá no quarto século, né? Oficialmente aí, esse documento, esse tratado teológico, por assim dizer, a divindade, aliás, a trindade, né? A triunidade, considerando o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas, mas todas elas de uma mesma substância, de uma mesma natureza, tá? Então, o Espírito Santo como uma pessoa, o Filho, né, como Deus, e o Pai também como Deus, e os três igualmente recebem a mesma adoração, a mesma glória, são atribuídos, né? Quando a gente lê completinho lá, eu não sei se eu mandei para vocês lá no grupo, amados, se eu não mandei, me cobra lá que eu envio para vocês, tá? Mas lá vai falar, né? Que eles três têm as mesmas atribuições, as mesmas características no sentido dos atributos mesmo, né? O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, o Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente, né? O Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente, ou seja, aqueles atributos que só a Deus pertence, os três, eles igualmente tem, tá? Então quem elaborou isso aqui, esse termo, quem usou esse termo, melhor dizendo, trindade ou triunidade, foi o Tertuliano, né? Estava no momento ali discutindo com Ário, presbítero de Alexandria, que a gente falou. Então essa doutrina também foi posteriormente chamada de modalismo, ou seja, que não acreditava que Jesus era Deus e que Deus era uma pessoa manifesta no modo do Pai, do Filho e no modo do Espírito Santo, né? Ora no modo do Pai, ora no modo do Filho, ora no modo do Espírito Santo. Essa heresia foi conhecida como modalismo, né? Porque é no modo. Tá? Então, só que a doutrina cristã, ela foi conhecida como trinitarianismo. Porque se vocês lerem algum livro aí, alguma coisa relacionada a isso, né? A Trindade, aí vocês podem se deparar com dois termos, né? Trinitarianismo e triteísmo. Tá?
Então, só para falar, vai que cai na prova. Ó, preste atenção, vai que cai na prova aí, ó. Trinitarianismo é a crença, o entendimento, a conclusão que existe um Deus, um único Deus, manifesto em 3 pessoas. Isso é trinitarianismo. O triteísmo é o conceito de que existe 3 deuses. E nós, cristãos protestantes, somos trinitários, tá? Não somos triteístas, somos trinitários, ou seja, cremos em um único Deus que é manifesto na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, tá? Então, trindade é um conceito de que Deus é composto de 3 pessoas distintas, mas da mesma natureza. Então, para definir aqui o que é trindade, eu penso que isso aqui seria bom a gente estar gravando mesmo, memorizando, né? O que é a trindade? É o conceito de que Deus é composto de 3 pessoas distintas, né? Mas da mesma natureza. Diga, meu amado. Trinitarianismo, né? Existe um único Deus, manifesto em Deus Pai, Filho e Espírito. Isso. E o outro conceito é o triteísmo. Triteísmo, né? Que é o conceito que são 3 deuses. O Pai é um Deus, o Filho é um Deus e o Espírito Santo é um Deus. Isso é o conceito de tri, né? Tri são 3, teísmo seria Deus, né? Theos. Então, 3 Deus. Então, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que há um único Deus, um só Deus, não são 3 deuses, né? Então, a gente vai ver isso aqui também ao longo aqui da nossa conversa, né? Então, essa doutrina trinitária professa que o conceito da existência de um só Deus, onipotente, onisciente e onipresente, como eu falei, revelado em 3 pessoas distintas, pode se depender de muitos trechos da Bíblia. A gente vai ver isso também, né? Um dos exemplos mais referidos é o relato sobre o batismo de Jesus. Olha que coisa interessante. Em que as chamadas 3 pessoas da Trindade se fazem presentes com a descida do Espírito Santo sobre Jesus sob a forma de uma pomba e com a voz do Pai Celeste dizendo, olha só, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então vocês lembram dessa passagem lá de Mateus capítulo 3 ali, se não me falha a memória, capítulo 3 ou capítulo 4, né? Mas vai dizer, ou vai mostrar para nós isso, né? Essa revelação, que é o seguinte, ali Jesus, que é o Filho, sai das águas, né? Lógico, na forma de homem, claro. E aí vem o João Batista, tem uma visão, né? E ele vê a pessoa do Espírito Santo vindo, né? Sobre a vinda de Jesus. E aí tem uma imagem, né? Uma figura, essa visão é como uma pomba, tá? Então é uma representação que se tem, né? Do Espírito Santo. E aí uma voz que é dirigida, e isso é audível, é ouvido por João Batista. Este é meu filho amado. Então a gente vê o Filho, a gente vê o Espírito Santo e a gente vê o Pai, Deus o Pai, né, nesse trecho bíblico, tá? E aí a gente também tem lá em Mateus, lá no capítulo último, né, capítulo 28, verso 19, verso 20, alguma coisa assim, vai lá também na fórmula do batismo, que a gente chama, né? A gente vê também essa realidade da Trindade, né? Quando Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olha só o ensinamento que nós temos no nosso conceito cristão, protestante, é que a fórmula batismal invoca, por assim dizer, né? A Trindade. Então, aí, ó, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, foi o que Jesus ordenou. Lá na criação, lá em Gênesis, né, indo lá para o comecinho da Bíblia, lá em Gênesis, também a gente vê essa apresentação de um Criador plural. No capítulo 1 de Gênesis, verso de número 26, não sei aí a versão de vocês, tem alguma coisinha a mais? Acho que não, acho que as versões que eu conheço, elas não são tão diferentes não, nesse trecho aí. Então, Gênesis 1 e 26. Olha só, percebam. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, olha o termo plural. Façamos nossa imagem, nossa semelhança, né?
Então a gente percebe aqui que há uma pluralidade, tá certo? Aí na criação, né? O Deus plural criando, tá? Ainda também em Gênesis, lá no episódio da Torre de Babel, né? O Senhor Deus fala no plural também lá, tá? Lá em Gênesis capítulo 11, versículo de número 7, se vocês quiserem acompanhar aí, anotar e acompanhar também. Gênesis 11, 7. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Então, olha a voz de Deus aqui, né, registrada aí pelo Moisés, no plural, né, desçamos, façamos, vamos. Então, a gente percebe aí no Antigo Testamento, a gente viu o Novo Testamento, agora a gente está vendo o Antigo Testamento, e ainda também no Antigo Testamento, só que agora em Isaías. Vou pegar mais um texto. Há tantos outros, tá? Só estou pegando alguns aqui para exemplificar, tá bom? Mas há outros mais ainda. Isaías 63, verso 8 ao verso de número 10. Isaías, vamos lá, estava em Jeremias aqui. Vamos para Isaías 63. Isaías 63, versículo de número 8, 9 e 10. Então, olha só. Porque o Senhor dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi meu salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Verso de número 10 agora. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo e eles mesmos pelejou contra eles. Inclusive, é uma curiosidade aqui, tá? Só tem 3 passagens em todo o Antigo Testamento que aparece o Espírito de Deus com o adjetivo santo. Então, vou trazer essa curiosidade aqui, né? Só 3 passagens, tá? Uma é essa aqui do verso 10. A outra é do verso 11. Também fala do Espírito Santo. Eu estou falando do adjetivo santo. No Novo Testamento, não. Aí aparece aos montes. Mas no Antigo Testamento só tem 3 passagens que aparece o Espírito com esse adjetivo, Espírito Santo, né? Então aqui, ó, Isaías 63, verso 10, Isaías 63, verso 11, as 2 passagens estão aqui, e lá em Salmos 51 também. Aí deixa eu ver agora que eu não lembro o versículo, não sei se é 10, se é 11, mas é o 51, aí eu tenho certeza absoluta. Salmos 51, verso de número 11. Né? Vai também trazer o Espírito Santo, Davi dizendo, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, mas a gente percebe aqui, ó, desde o Antigo Testamento, já era mostrado, os judeus, eles já tinham essa noção, né, de que Deus era uma pluralidade, tá? Até então, no mínimo, eles entendiam e tinham essa informação, tinha essa revelação, que era o Pai e era o Espírito. Né? No Novo Testamento que eles tiveram problema lá de aceitar Jesus como o Filho de Deus, sendo também uma das pessoas da Trindade, né? Da divindade, melhor dizendo, tá bom? Então, nos 3 primeiros versículos lá, ó, da Bíblia, ou seja, de Gênesis, né? Alguns entendem que lá está implícito, não está explícito, não está escrito lá, mas está implícito, né? Nos 3 primeiros versículos lá, a Trindade, tá? Alguns entendem isso, são todos teólogos e tal, mas é uma possibilidade, né? Se é uma possibilidade, vamos ler lá e vamos tá aí enxergando isso aqui, tá? Ó, Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aí você pode perguntar, ué André, eu até vi o Pai aqui, né? Talvez aí na expressão Deus, no verso 1. Vi também o Espírito no verso 2, né? O Espírito se movia. Mas cadê o Filho aqui? Cadê Jesus aqui, por assim dizer? Está no verso 3, né? Na expressão disse Deus, né? A palavra. Se a gente for no Novo Testamento, a gente vai ver, né? Lá nas cartas de Paulo, por exemplo, e até no Evangelho segundo João, que no princípio era o verbo, era a palavra, né? E pela palavra, por Cristo, Deus fez o mundo, todas as coisas foram feitas, né? Colossenses, por exemplo, capítulo 1, verso 15 e 16, diz que por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Então, no verso 3 aqui, é possível, sem forçar o texto, né? Sem
fazer aquela forçação hermenêutica que a gente chama, daí para fazer essa relação entre Jesus e aqui o falar, né? Disse Deus, haja luz e houve luz, ou seja, por meio do verbo, por meio da palavra. Ainda no Antigo Testamento, em Deuteronômio, agora no capítulo 6, verso 4, isso aqui é bem interessante, tá, amados? Vamos ver aqui se a gente ainda extrai mais uma informação aqui, ó. Lá no termo hebraico, né? Lá no capítulo 6, versículos de número 4. Inclusive, eu queria ver a versão de vocês se está diferente da minha. Vamos lá, amados? Não sei se o Iris está por aí. O Iris, tá por aí, varão? Tu foi arrebatado. Ah, tá aí, ó, coisa boa. Olha lá, arrebatado, ó, Pezão, olha lá. Tá no espírito, varão, com os olhos descansando os olhos, né? Eu pensei assim, será o que aconteceu com ele, pai? Ficou tudo branco aí, será que ele conseguiu a passagem? A glória do Senhor lá, né? Encheu Olha lá, meu irmão. Coisa boa, viu? Vamos lá, queridos. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo número 4. Nessa versão que eu estou aqui, diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na minha versão tá assim. Se de você estiver diferente, contribua aí, tá? Eu vou trazer aqui uma expressão, né, que os judeus usam bastante. Deuteronômio 6 e 4. Capítulo 6, verso 4. Vê aí, se estiver diferente, tá a mesma coisa? Se tiver tudo bem, tranquilo, a gente segue aqui a toada. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só um instante aqui. Tá. Deuteronômio 6, verso 4. No verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. É o único, isso. Então, olha só como os judeus, eles traduzem, por assim dizer, né? Aliás, se fossem traduzir aí, né, para o português, eles não traduzem nada porque é a língua deles, o hebraico, tá tudo certo. Mas se eles fossem traduzir, seria assim: Adonai é nosso Deus, né? Adonai é o nome a palavra que eles usam para Senhor, né? Referindo-se a Deus. Adonai é nosso Deus. Adonai é um. Esse é um que eu quero destacar aqui, tá? Adonai é nosso Deus, Adonai é um, que no nosso tá único, né? O único Deus, o único Deus. Só que é interessante que na língua hebraica, né, que o Antigo Testamento foi majoritariamente escrito, há duas palavras, dois termos no hebraico que para o português, por exemplo, para qualquer língua, qualquer idioma, né? Tirando o hebraico, ele vai ser traduzido sempre por único. Único. Então só vai estar único lá. Único Deus, único, tá? Só que lá no original, dependendo do texto, vão ter termos diferentes. Como, por exemplo, aqui, nesse texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, o termo lá é Yahid. Errad. Vou aqui, eu errei, né? Deixa eu fazer aqui para não ficar confuso. O termo no capítulo 6, verso 4, é Errad, tá? Errad. Se escreve Echad, com CH. Echad, né? Errad. Errad, ele é traduzido, como eu falei, para qualquer idioma, para o português ou qualquer que seja, pela palavra único, tá? Ou um ou único, né? E aí você tem outra palavra. Quando a gente vai em Gênesis capítulo 1, que Deus diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Acho que é capítulo 2, que diz lá que Deus criou o homem e ambos uma só carne, né? E eles eram uma só carne. Esse termo uma, referindo-se à criação do homem, por exemplo, né? Eles serão uma só carne. Acho que é capítulo 2, verso 24, né? Isso, é isso mesmo. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui também, o termo é o mesmo que aparece em Deuteronômio 6 e 4, tá? Que é Errad, que é traduzido por um. Mas olha que coisa interessante. Tanto aqui em relação ao homem, quanto em relação a Deus, está se referindo a uma unidade composta. Aqui que está a chave do negócio, então
se concentrem aí no pensamento. Olha só, em relação ao homem, em relação a Deus, esse termo é usado, né? Referindo-se a uma unidade, mas que ela é composta. Diferente da palavra Yahid. Então, em outros textos, quando não se refere nem a Deus e nem aos homens, ou à criação de Deus, né, o ser humano, vai aparecer o termo Yahid. Yahid quer dizer uma unidade absoluta, tá? Uma peça única. Como, por exemplo, isso aqui é uma peça única, né? Isso aqui é uma caneca. Então, se eu fosse em Israel e fosse pedir uma caneca, me vê uma caneca, que termo eu usaria? Yahid. Me vê uma Yahid, caneca, né? Uma caneca, porque é uma peça única. Agora, se eu peço, por exemplo, um cacho de uva em Israel, qual é o termo que eu devo usar? Errad. Por quê? Porque eu não estou pedindo uma peça absoluta, inteira. Eu estou pedindo uma unidade, que é o cacho de uva, só que é composto, né? Ou seja, tem mais de um lá, tem o talo, tem várias uvinhas. Estão compreendendo, amados, a diferença de um para o outro, lá no termo hebraico? Então, Errad é unidade composta. Por exemplo, o homem e a mulher, na criação original de Deus, é uma unidade composta. Eram tão harmônicos, tão perfeitos entre si, que embora, em relação ao homem, tivesse algumas características, né, bem peculiares, individuais, mas eles eram de uma mesma natureza, eram harmônicos, eles se entendiam perfeitamente, não tinham brigas, discussões, discordâncias, não tinha nada que os separasse. Eles eram uma só carne. Olha só que coisa interessante. Depois do pecado, isso aí mudou, né? Mas a gente está falando do plano original de Deus. Então, só para a gente entender aqui o termo, né? E aí a gente vê uma outra palavra também usada no hebraico para Deus, né? Que é Elohim, tá? A palavra Elohim, né? E aí é com H e M no final. Aliás, no hebraico, não sei se todas, tá? Não sou especialista no hebraico, né? Não sei se todos os termos, todas as palavras, mas muitas palavras, ou pelo menos as que eu conheço, que acabam em in, fala de plural, boquim, qual que tem mais agora? Deixa eu ver aqui. Manaim, né? Remete a plural, a pluralidade, nunca é no singular, é plural, tá? Então a palavra Elohim, que é traduzido por Deus, inclusive, a gente não leu lá Gênesis 1:1? No princípio criou Deus? Então, lá está escrito, Bara Bereshit Elohim, tá? Elohim é traduzido por Deus, mas remete à ideia de pluralidade. Então, olha só, até no termo original a gente percebe, então, isso. Então, veja que coisa interessante. Elohim refere-se a Deus no conceito plural. Quando a gente vai lá em Mateus, por exemplo, capítulo 27, verso 40, deixa eu ver, 46, né? Mateus 27, verso 46, é isso mesmo. Olha que coisa interessante. Quem está na cruz é o Filho, portanto, é uma das pessoas que compõem Deus, não é? E aí Jesus, ele fala hebraico aqui, ele falando, né, no idioma hebraico, ele diz o seguinte, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, aí o autor aqui ajudou a gente, né? Traduziu, o Mateus. Deus meu, por que me desamparaste? Então, o termo Eli é Deus. Elohim, o conceito de Deus no plural. Eli aqui já não é o conceito de plural, é o conceito de singular. Possivelmente, Jesus, Deus, o Filho, estava se dirigindo a Deus, o Pai. E aí ele não se dirige no plural. É uma pessoa de Deus se dirigindo a outra pessoa de Deus. É por isso que ele não usa o termo plural, Elohim. Né? Porque Elohim dizia respeito aos três, que são um único Deus. Unidade composta. Então aqui a gente percebe, mesmo o termo hebraico, está no Novo Testamento, mas o termo é hebraico, né?
Então Jesus se dirigindo a Deus no singular. Veja que coisa interessante. Então Deus é triuno e fez a humanidade conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse é um dos pontos que a gente usa para falar sobre o que é imagem e o que é semelhança de Deus no homem. O que é isso? Quando Deus diz assim, segundo a minha imagem, conforme a minha semelhança. O que isso quer dizer? Não é sobre estética. Não é porque o homem tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, um tronco, que Deus também é. Não é essa imagem, não se refere à imagem estética. Não é? Aí alguns pensam assim, mas a imagem e semelhança quer dizer que Deus ele fez o homem com inteligência, porque ele também é inteligente. Fez o homem com emoções, porque ele também expressa emoções, é uma pessoa. Fez o homem com vontade, com desejo, porque o homem também tem, aliás, Deus também tem, né? A Bíblia mostra, né, que Deus é uma pessoa. Sendo a pessoa, ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem sentimentos. Deus tem consciência de si do outro, o homem também tem consciência de si do outro. Enfim, alguns vão pontuando essas coisas para falar. Imagem e semelhança de Deus diz respeito a isso. Agora é interessante. Os anjos, por exemplo, é uma outra categoria de seres, né? O ser angelical é diferente do ser humano. Então nós temos 2 categorias de seres. E aquilo que é pontuado a respeito do homem como sendo imagem e semelhança, os anjos também têm. Ou seja, os anjos têm sentimentos, os anjos deliberam, né? Eles têm decisões, eles têm intelecto, eles têm consciência de si e do outro. Ou seja, aquilo que o homem tem, os anjos também têm. Então tem alguma coisa que os homens têm e os anjos não têm. Alguma coisa na imagem e semelhança de Deus que Deus só imprimiu aos homens e não aos anjos. O que foi? Aí alguns pensam. É justamente isso. Deus, sendo um, é mais de um. Quando ele cria o ser humano, ele também cria nessa mesma dinâmica. O homem, sendo um, ele é mais de um. Porque a gente está falando sempre no conceito original da criação, tá? Nós não falamos, o homem é uma expressão de macho e fêmea. Eu falei o homem no sentido de humanidade, não de gênero. Tá? Então, quando Deus cria a humanidade, a Bíblia diz, lá o texto de Gênesis diz o seguinte: os criou segundo a imagem, segundo a sua semelhança, macho e fêmea os fez. Me parece que é o verso 27 do capítulo 1. Vocês me ajudem aí para confirmar lá, tá? Estou buscando na memória, não estou vendo aqui na Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 1, deve ser verso 27 ou 28. Me ajudem, amados. Mas diz o seguinte, que Deus, ele disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e assim os fez. Macho e fêmea os fez. Ou é verso 27 ou é 28. Qual é, Pezão? Achou? Não, aqui não está escrito. Ou é 27 ou é 28, não está não? Então vamos lá. Eu busco aqui na minha. Aqui está escrito no versículo 27, no final do 27, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Exato, meu amado. É isso mesmo, é o 27. É o 27. É o 27. Isso, é o 27. Então olha só. Aí quando a gente vai para o capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e verso 2, também tem essa expressão, tem essa verdade, né? Deus criou macho e fêmea, os abençoou e os chamou de Adão. Então, quem foi chamado de Adão foi o macho e a fêmea. É porque o termo Adão não se refere ao nome, né, que passou a ser do homem depois do pecado. Adão é o termo usado que é traduzido por humanidade. Tá? Então, o termo Adão é o verso 2 aí, né? Do capítulo 5 de Gênesis, tá? Então, os criou, os fez, os formou, macho e fêmea, e os abençoou e os chamou de Adão. Então, Deus chamou o casal de Adão, de humanidade, macho e fêmea, ambos um só. Então, olha só, como Deus, na sua harmonia perfeita, é um Deus só, manifesto em 3 pessoas. Ele cria a humanidade, em alguma medida,
a sua imagem e a sua semelhança também nessa realidade, que sendo um, também é mais de um. Então, a humanidade foi criado, né, em expressões de macho e fêmea. Olha que coisa interessante. E se nós pegarmos o indivíduo, ou o homem ou a mulher, aí tanto faz, porque é uma única natureza. Macho e fêmea, os dois são ser humano igualmente, não há diferença alguma. Não há o pecado que criou essa tensão, né, de superioridade e inferioridade, né? Tanto é que depois do pecado, o homem vai chamar a mulher de Eva. Deus nunca deu nome para a mulher de Eva. Deus chamou os dois de Adão, porque era humanidade. O nome de vocês é humanidade. Aí quando o pecado entra no mundo, aí o homem diz, o teu nome será Eva, quer dizer, mãe dos viventes, mãe do ser humano. Então o homem estava mais ou menos dizendo, ó, você não é mais humanidade. Humanidade sou eu. Ou seja, se colocando num patamar superior e querendo dominar a mulher. Porque Deus disse, essa será a maldição do pecado que vocês cometeram. Né? O homem dominará a mulher. O seu desejo será para ele. Olha só. Então, só para a gente ver que essa dinâmica mudou. O pecado desfigurou tudo isso. Mas eu estou dizendo isso só para falar, ó, esse Deus triuno também criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Né? O capítulo 2 de Gênesis, verso 21 ao 25, que nós lemos, são três referências, tá? Gênesis 1, 26 e 27, Gênesis 2, 21 ao 25 e Gênesis 5, verso 1 e 2, para falar sobre essa questão da humanidade conforme a imagem e semelhança de Deus. Tudo bem, amados? Tranquilo até aqui? Sim. Boa? Então, vamos lá, vamos seguir aqui o barco. Essa recapitulação eu vou fazer agora, porque né, são informações diversas, talvez alguma coisa ou outra pode ter sido nova, então deixa eu fazer uma recapitulação, tá? O Antigo Testamento, ele mostra, desde o livro do princípio, que é o Gênesis, né, que Deus é uma composição de pessoas através dos termos original, né, e também da tradução que aponta a pluralidade de pessoas na divindade, que é o que nós lemos. Embora o Antigo Testamento, a pessoa do Pai é quem mais se destaca, isso é interessante, né? As outras pessoas da Trindade também aparecem de maneira mais sutil. Então é por isso que às vezes fala assim, mas o Antigo Testamento não fala de Jesus, fala pouquíssimo do Espírito Santo, né? E é mais o Pai, né? O termo Deus, mas possivelmente se referindo mais ao Pai. Mas as duas pessoas da Trindade, por assim dizer, aparecem também ao longo da história do Antigo Testamento, só que de forma muito sutil. E não com o nome, por exemplo, que o Filho tinha no Novo Testamento. Jesus não aparece, mas ele aparece. Então, Josué capítulo 5, verso 13, por exemplo. Aqui, muitos estudiosos, a maioria, ou grande parte dos estudiosos, eles entendem que esse texto ele se refere à pessoa de Jesus mesmo, né? Então, Josué capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Josué 5, vamos junto aqui, pegar a referência. Ó. Josué capítulo 5, verso 13 ao 15, diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe. Olha que coisa interessante o termo, né? Como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse: Que diz meu senhor ao meu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalços sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, assim, não poderia ser um anjo, né? Ainda que fosse nessa manifestação de homem, como algumas outras passagens do Antigo Testamento, os anjos também aparecem, né, em figura humana, mas são seres angelicais, aqui não poderia ser um anjo. Porque aqui, no texto, é bem claro, Josué adorou, se prostrou e adorou. E esse varão, esse príncipe aqui, ele não reprovou essa atitude. E anjo nunca aceitou a adoração de homem nenhum, nem Antigo Testamento, nem Novo Testamento. Quando os caras lá quiseram
dobrar o joelho para adorar aquele ser glorioso, opa, não faço isso não, não sou Deus não, sou anjo, sou mensageiro de Deus, sou um conservo teu, faz isso não, mas aqui não. Aqui a gente percebe que não foi advertido nem repreendido o Josué nesse ato de adoração, né? Então alguns pensam que aqui é uma manifestação do Filho no Antigo Testamento. Olha em Juízes, um pouquinho mais para frente, Juízes capítulo 14, verso 6. Vamos um pouquinho mais para frente, para Josué, vamos para Juízes capítulo 14, verso 6. Depois do 6 a gente leu o 19 também, tá? Mas vamos lá, Juízes capítulo 14, versículo número 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada à sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Vamos pular para o 19, versículo 19 aqui, ó. Vamos lá. 19. Eita, tá mais para baixo. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Então, ó, aqui a gente vê o Espírito Santo aparecendo. Ainda aqui em Juízes, no capítulo 15, ó, do ladinho aqui, eu fiz tudo aqui programado para não fadigar vocês, tá? Então, do ladinho aqui, ó, capítulo 15, versículo 14. Vamos lá. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Olha só a coisa interessante. Então, nós vimos em Josué, né, possivelmente lá, Jesus, a manifestação de Jesus. Aqui a gente vê a manifestação do Espírito Santo. E lá em Isaías, que nós já lemos, né, não vou ler de novo, mas se quiser colocar junto a essa referência, lá em Isaías 63, verso 10 e verso 11, também nós vemos lá o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus. Ou seja, a gente percebe que outras pessoas da Trindade aqui aparecem também de uma forma mais sorrateira, mais sutil, né, mais discreta no Antigo Testamento. É no Novo Testamento que essa realidade da Trindade é mais evidente. Como nós já falamos de Mateus, capítulo 3, agora eu peguei o versículo aqui certinho, né? Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, é aquele exemplo que eu dei, né? Que Jesus saindo das águas, sendo batizado, veio o Espírito Santo de uma forma corpórea, de uma pomba, a voz do Pai, né? Se dirigindo ao Filho e tal. E lá no capítulo 28 de Mateus também, verso 19, na fórmula, melhor dizendo, né? Do batismo, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os capítulos 14 ao 17 de João é a passagem toda a Bíblia que mais fala sobre a Trindade. Então a gente vai recorrer a esse trecho aí, né, da Bíblia. João capítulo 14 até o 17. Vamos pescar alguns textos lá, alguns versículos, enfim, nessa passagem aí, dos capítulos 14, 15, 16 e 17. Então assim, ó, de toda a Bíblia, tá? Toda a Bíblia, a passagem que mais fala da Trindade é essa passagem dos capítulos 14 ao 17 do Evangelho segundo João. Então, bora nós lá, tá? E aqui eu vou pontuar para vocês aqui algumas questões. Então, vamos lá. João capítulo 14. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui para molhar as palavras, né? Bom, mas, aliás, não é que só tem aqui no capítulo 14 ao 17, não. O Evangelho de João, na verdade, né? Todo o Evangelho de João, ele enfatiza muito a divindade de Cristo, né? O tema do Evangelho de João, a gente já estudou, né, amados? Aí os Evangelhos, né? Então vocês, deve estar fresco na cabeça de vocês aí. Se não tiver, deixa eu relembrar. Se tiver fresco, eu reafirmo que cada Evangelho tem os seus temas, né? Então Mateus escreveu lá com o tema de Jesus sendo o rei, o Messias prometido. Marcos escreve sobre Jesus, né, como líder servo, aquele que ia se entregar para a redenção da humanidade. E Lucas escreve sobre Jesus, né, aos gregos, mostrando a sabedoria e a pureza, a perfeição de Jesus, o homem, né? E aí João, sim, ele destaca, ele fala, ele escreve para a igreja, ele mostra Jesus nesse aspecto do Deus homem,
né? De Jesus sendo o próprio Deus mesmo. Então, desde o capítulo 1 até o final, até o último capítulo 22, se não me falha a memória, 21, né? 21. Tem 22, João? Eita, agora me compliquei aqui. Deixa eu ver aqui, para não ficar muito feio para mim. É 21. Então, do capítulo 1 até o 21, ou seja, todo o livro, João ele mostra, então, com muitas evidências, com muitos símbolos, né? Com muitos textos declarando literalmente a divindade de Cristo, tá? Mas é em todo o Evangelho. A Trindade ela é a manifestação de 3 pessoas da mesma natureza e essência, é isso que a gente, né, fala. E aí, por exemplo, lá no capítulo 8 de João, né? Evangelho de João, antes que a gente vá no 14 ao 17, tá? Que eu me lembrei aqui, tá? Uma anotação. Ainda bem que a minha memória não falha, porque está registrado aqui na minha cola, né? Capítulo 8, verso 42. Vamos perceber aqui, ó, algumas coisas bem interessantes. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Percebam a expressão que Jesus diz: pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Olha a expressão: eu saí e vim de Deus. É importante a gente guardar essa verdade bíblica, porque um pouquinho mais para frente aqui eu vou elaborar um pouquinho mais essa ideia, tá? De um estar dentro do outro. Diga, meu irmão. Qual a referência, professor? João 8 e 42. 8 e 42. Isso. Tá. Eu saí e vim de Deus. No capítulo 10, verso 30, olha o que Jesus fala também, né? Para corroborar aqui, para confirmar o que a gente leu no capítulo 8. Capítulo 10, verso 30, Jesus diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Ó, eu e o Pai somos um. Veja que coisa interessante. Aí vamos para o capítulo 16 agora, verso 28, e depois a gente pula para o 30. 28, desculpa, capítulo 16, verso 28. João, né? Tudo aqui em João. Diz o seguinte, ó: saí do Pai, Jesus dizendo, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Olha o verso 30, né? Vamos pular o 29, vamos pro... Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso, aqui já são os discípulos falando, cremos que saístes de Deus. Então olha a expressão, amado. Saiu de Deus, vim de Deus. Eu e o Pai somos um. Então a Trindade é essa manifestação dessas 3 pessoas na mesma natureza e essência, tá? Aí sim a gente vai para o capítulo 14 agora de João, verso 1, por exemplo, até o 9. Eu quero ler com vocês, né? Vamos apenas ler e deixar que o texto fale por si só, né? Capítulo 14, verso 1. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa expressão eu quero destacar também. Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai. Olha aqui, ó, meu gesto, ó. Se Jesus falasse assim, ó, ninguém vai ao Pai, seria uma coisa. Ele disse ninguém vem ao Pai, né? Porque ele estava no Pai e o Pai nele. É por isso que ele usa essa expressão. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Verso 7. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Ué, mas Jesus não disse: vocês já viram o Pai? Por que Filipe pede? Então mostra para nós o Pai. Mas Jesus diz: vocês já viram o Pai. Se vocês me viram, viram o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Aí no verso 9 ele diz assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então perceba que nem os discípulos compreenderam essa dinâmica, né?
Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Não é quem via esteticamente Jesus. Não é que o Pai tinha lá a barbona de Jesus, né? Era da altura de Jesus, que possivelmente era baixinho, segundo o padrão nosso aqui e tal. Jesus não era ninguém de 1,80 m, não. É bem mais para baixo aí. Não tinha o cabelão de Jesus, né? Jesus tem um cabelo um pouco mais comprido, tal, segundo pelo menos a cultura nos ensina. Não é quem via Jesus esteticamente, é mais escurinho do que eu, mais ou menos da sua cor, viu, Pezão? Jesus aí, meu irmão, da sua cor até mais escurinho um pouco, talvez assim, né? Mas é isso aí, meu irmão, ó, esse marrom bombom, esse é marrom bombom, né? Então essa pele assim mais... É por causa que o clima, né, não tem condição de ser um branquinho do olho azul, né? Não tem aquele europeu, né? Que as imagens aí, elas, como fala, a arte, né? Veio representando aí Jesus branquinho, cabelo bem lisinho, olhinhozinho azulzinho. Não, isso aí é uma representação do Jesus europeu, né? Então assim, aí lógico tem os seus porquês lá, mas não tem nada, não retrata o Jesus da Bíblia não, né? Esteticamente falando. Mas como eu estou dizendo, não é quem via Jesus esteticamente estava vendo o Pai, mas quem via Jesus na sua natureza, no sentido das suas virtudes, amoroso, perdoador, misericordioso, empático, né? Nessas características, porque Jesus estava limitado também ali. Jesus, ele não poderia manifestar plenamente quem é Deus, porque ele estava em forma humana. Então, por exemplo, já não poderia manifestar o atributo onipresença, né? Ou seja, que não é limitado a espaço, né? Então Jesus não podia, porque ele estava no corpo físico, numa matéria. Então ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não podia manifestar Deus, o Pai, ou a Trindade nessa plenitude, mas ele expressava nessas características, né, que era própria de Jesus, mostrando quem era Deus. Tá? Então é nesse sentido, vocês me conhecem a mim, conhecem também o Pai, né? Mas Jesus estava nessa limitação aí, mas mesmo assim ainda daria para as pessoas olharem para Jesus e falar, não, então Deus é isso aqui, né? Ou melhor, Jesus ele nos mostra de uma forma, embora limitada, mas quem é Deus. É esse, por exemplo, que ama, né? E só Jesus amou, né? Só Jesus amou aqueles que... Porque a maior característica de Deus... Não é característica. Deixa eu retirar esse termo, tá? Não é a maior característica. Deus não tem amor, não. Deus não tem amor. Deus é amor. Então, assim, é uma essência de Deus, né? Se nós pudéssemos usar um único termo, uma única frase para se referir a Deus, seria essa, que é o João que diz isso na sua primeira carta. Deus é amor. Não diz que contém amor. Não diz que é a maior característica de Deus, não. Diz que Deus é amor. Tá? Então Jesus era aquele que mostrou o amor de Deus, morrendo na cruz por nós. E até a gente vai falar essa questão, né? Aí, onde estava Deus quando Jesus morreu na cruz? Onde estava o Pai? E a gente vai ver lá. Enfim, então, esse trecho de João capítulo 14, verso 1 e 9, é no Filho que nós encontramos com o Pai, através do Espírito. Olha que coisa interessante aqui a Trindade. Ó. É no Filho que nós encontramos o Pai através do Espírito. Então percebam que, aparentemente, há uma pessoa, né, aqui em cena, que é o Filho, mas, na verdade, entre aspas, nos bastidores, ou nesse processo, ou nessa dinâmica, a Trindade sempre opera junto. É que uma hora aparece um, outra hora aparece outro. Mas todos estão agindo em comum acordo, por assim dizer. Juntos, não há uma ação de um separado do outro. Não há, amados. Tudo o que um faz, os outros dois também fazem. Sempre foi assim, desde a criação até a redenção e a consumação dos séculos. A Trindade sempre age. Todas as ações é a Trindade que faz. É que aparece ora o Pai, outra hora aparece o Espírito Santo, como por exemplo nos dons espirituais, né? Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem
sobre a vida dos discípulos e tal, outras passagens que os textos vão mostrando o Espírito Santo ali numa evidência maior, né? Separando a Barnabé e Saulo, por exemplo, em Atos 13 e tal, ou agindo através das profecias lá, de outras questões assim, mas ali não é o Espírito Santo apenas, é a Trindade agindo, né? Não é o Pai criando, é a Trindade criando. Não é o Filho redimindo o ser humano ali na cruz, é a Trindade ali também envolvida. A gente vai ver um pouquinho isso mais para frente, tá? Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus